Devocional. Confiando em Deus. Dia a dia. Joyce Meyer. 24 de abril. Combata a estagnação. E esse amor consiste nisso, em que nós vivamos e andamos de acordo com os seus mandamentos, suas ordens, ordenanças, preceitos e ensinamentos, e guiados por eles. Segundo João capítulo 1, versículo 6. Você já viu uma poça d'água estagnada? Não há circulação, não há fonte de água fresca, e a água simplesmente fica parada ali. Pouca vida lhe resta. Não podemos ficar estagnados. O processo da estagnação acontece pouco a pouco, e muitas vezes tão lentamente que é quase imperceptível. Creio que todos acabam estagnados quando não lutam. É fácil simplesmente se deixar levar com todos os demais, seguindo a mesma rotina todos os dias. Paramos de ser ousados, de ter atitudes fabulosas e de ser criativos. Nós nos acomodamos, encaixamos-nos no molde do mundo e nos conformamos com o que as pessoas esperam. Nós nos tornamos tediosamente previsíveis. Uma das coisas mais valiosas que aprendi é fazer as coisas deliberadamente, em vez de esperar até sentir vontade de fazê-las. Eu deliberadamente cuido das minhas responsabilidades na vida, porque sei que isso é muito importante. Contribuo com os outros deliberadamente. Na verdade, procuro pessoas às quais eu posso ser uma bênção, porque aprendi a lição essencialmente importante que Jesus ensinou, de andar em amor. Ver Efésios capítulo 5, versículo 2. Segundo João capítulo 1, versículo 6. Faço deliberadamente alguma coisa que é um pouco fora do comum para mim, de vez em quando, simplesmente porque me recuso a viver em estagnação. Passo tempo deliberadamente em oração e em comunhão com Deus todos os dias, porque quero honrá-lo e sempre dar a Ele o seu lugar de direito em minha vida, que é o primeiro lugar. Se você tomar essa atitude determinada, vivendo deliberadamente e se recusando a ficar estagnado, isso fará uma enorme diferença na sua qualidade de vida. Não desperdice simplesmente o seu tempo aqui na Terra. Desfrute a sua vida e faça o mundo se sentir satisfeito por você estar aqui. Confie nele. Você está fazendo as coisas por fazer ou está vivendo deliberadamente? Recuse-se a ficar estagnado. Estude os ensinamentos de Jesus e confie neles o bastante para colocá-los em prática. Você verá uma grande diferença. – 25 de abril. Só existe um de quem você realmente precisa. Tenho forças para todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Estou pronto para qualquer coisa e sou capaz de qualquer coisa através daquele que me enche de forças. Sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Certa vez fiquei preocupada pensando no que eu faria se meu marido morresse.
como eu dirigiria o ministério sozinha? Vários dias após esse ataque mental, o Senhor falou ao meu coração: se David morresse, você continuaria fazendo exatamente o que está fazendo, porque eu sou aquele que sustenta você, e não o seu marido. Obviamente precisava de David e dependia dele para muitas coisas. Mas Deus queria restabelecer no meu coração o que era verdade, desde o início do nosso ministério. Com ou sem David, com ou sem qualquer outra pessoa, eu poderia fazer o que Deus havia me pedido para fazer, enquanto eu tivesse o Senhor em minha vida. Quando Pedro, Judas e outros decepcionaram Jesus, ele não ficou arrasado, porque a sua confiança não estava no lugar errado. Ele era dependente, no entanto, independente ao mesmo tempo. Dependo de muitas pessoas no meu ministério para me ajudarem a realizar o que fui chamada a fazer. Entretanto, vejo mudanças constantes. As pessoas que eu pensava que estavam comigo para sempre vão embora. E Deus envia novas pessoas que têm dons incríveis. Preciso das pessoas, mas sei que é Deus trabalhando por meio das pessoas para me ajudar. Se Ele decidir mudar as pessoas por intermédio das quais Ele trabalha, isso não deve me preocupar. Valorizo todas as pessoas maravilhosas que Deus colocou em minha vida. Meu marido, meus filhos são incríveis. Minha equipe ministerial é de primeira qualidade. E os maravilhosos parceiros ministeriais que Deus me concedeu são especiais. Preciso de todos eles, mas se alguma razão Deus decidisse remover qualquer um deles da minha vida, quero ser uma mulher confiante, que sabe que somente com Deus todas as coisas são possíveis. A minha confiança precisa estar nele, do que em qualquer outra coisa ou pessoa. Confie nele. Você é excessivamente dependente de um membro da sua família, de um colega de trabalho, de um amigo, de um empregado ou de um animal de estimação, a ponto de se preocupar com o que faria sem ele? Coloque a sua confiança em Deus. Lembre-se, Ele é o único de quem você realmente precisa. – 26 de abril. Não se preocupe com o amanhã. Portanto, não se preocupe, nem fique ansiosos com o amanhã, porque o amanhã trará as suas próprias preocupações e ansiedades. Basta cada dia o seu próprio problema. Mateus capítulo 6, versículo 34. Tentar resolver hoje os problemas de amanhã não resultará em nada, além de roubar a energia que Deus destinou para você desfrutar hoje. Não desperdice o seu tempo com preocupações. Isso é em vão e inútil. Quando Jesus nos instruiu a não nos preocuparmos com o amanhã, Ele estava dizendo que devemos lidar com a vida um dia de cada vez. Ele nos dá a força que precisamos, à medida que precisamos dela. Quando pegamos essa força que Ele nos dá e a aplicamos na preocupação, em vez de vivermos
roubamos de nós mesmos as bênçãos que Deus pretendeu que tivéssemos hoje. Deixamos passar as coisas boas, porque nos preocupamos com as coisas ruins que talvez nem venham a acontecer. Durante vários anos, uma mulher teve problemas para conseguir dormir à noite, por ter medo de ladrões. Uma noite, seu marido ouviu um barulho na casa, então ele desceu as escadas para investigar. Quando chegou ao andar de baixo, ele encontrou um ladrão. "Boa noite", disse o dono da casa. "Fico feliz de vê-lo. Suba para conhecer a minha mulher. Ela está esperando há 10 anos para conhecer você." Uma pessoa confiante não se preocupa, porque ela vê o futuro de modo diferente das pessoas que se preocupam. Ela acredita confiantemente que, com a ajuda de Deus, pode fazer qualquer coisa que precisa fazer, independentemente do que seja. Uma atitude positiva permite que ela tenha expectativas de coisas boas no futuro, e não de coisas ruins. A autoconfiança é o fruto da nossa confiança em Deus. Quando confiamos nele, talvez não tenhamos todas as respostas, mas temos confiança que ele as tem. Confie nele. Você está se preocupando com o amanhã quando deveria estar concentrado no hoje? Confie em Deus para equipá-lo para o que quer que aconteça hoje, amanhã e no futuro, a fim de que você possa receber a plenitude das bênçãos dele hoje. 27 de abril. Não tome decisões importantes durante uma tempestade. Misericordioso e gracioso para comigo. Ó Deus, sê misericordioso e gracioso para comigo, pois a minha alma se refugia e encontra abrigo e confiança em ti. Sim, à sombra das tuas asas eu me refugio e fico confiante, até que as calamidades e as tempestades destruidoras tenham passado. Salmo 57, versículo 1. A vida não é um grande e longo dia de sol. Em algum momento todos nós enfrentaremos tempestade, quer elas venham na forma de uma doença inesperada, da perda de um emprego, de uma crise financeira, de dificuldades conjugais, de problemas com os filhos, ou de uma série de outros cenários que são estressantes, intensos e importantes. Enfrentei muitas tempestades em minha vida, algumas como as tempestades rápidas de fim de tarde, que são comuns no verão, e algumas que pareciam furacões de nível 4. Se aprendi alguma coisa a respeito de resistir às tempestades da vida, foi que elas não duram para sempre, e que, se possível, não preciso tomar decisões importantes quando estou no meio delas. Quando as tempestades da vida surgem, é melhor manter a sua mente e as suas emoções tão tranquilas quanto possível. Os pensamentos e os sentimentos costumam ficar desenfreados no meio de uma crise. E é exatamente nesse momento que precisamos tomar cuidado ao tomar decisões. Precisamos permanecer calmos e nos disciplinarmos para focar em fazer o que podemos fazer.
e confiar em Deus para fazer o que não podemos fazer. Na próxima vez que você enfrentar uma tempestade ou uma crise em sua vida, espero que você se lembre dessas palavras, que costuma dizer: deixe que as suas emoções se acalmem antes de decidir. Faça o máximo possível para deixar as coisas se acalmarem antes de tomar decisões importantes. Talvez você nem sempre tenha essa opção, mas na medida do possível, coloque as decisões importantes em espera, até que a tempestade passe. Assim como o vento sopra furiosamente durante uma tempestade, nossos pensamentos podem se tornar bastante violentos e frenéticos. E esse não é o melhor momento para tomar decisões importantes. Assumir esse compromisso o protegerá para que você não tome decisões rápidas e pouco sábias, que poderiam tirá-lo da rota que Deus tem para você. Confie nele. Na próxima vez que o vento soprar e as ondas baterem, tire as decisões importantes da sua vida da mesa. Onde você vai morar? Seu emprego, seus relacionamentos, etc. E espere. Quando a tempestade passar, confie em Deus para lhe mostrar o que Ele quer que você faça. – 28 de abril. Positivamente possível. Para os homens isto é impossível, mas não para Deus, porque tudo é possível para Deus. Marcos capítulo 10, versículo 27. Uma das melhores histórias de como a fé e a confiança em Deus liberam o poder do potencial aconteceu há séculos, quando muitas partes do mundo antigo ainda não havia sido estabelecida. Deus prometeu ao povo de Israel que eles possuiriam uma terra rica e fértil, conhecida como Canaã. Ele não prometeu que eles poderiam entrar pelas suas fronteiras sem oposição, mas prometeu que eles a habitariam. E quando Deus faz uma promessa, ele fala sério. Acreditando na palavra de Deus, os israelitas indicaram 12 homens para entrar em Canaã, para espiar a terra e trazer um relatório. Quando retornaram, 10 espiões admitiram que a terra fluía com leite e mel e reconheceram que os frutos de Canaã eram grandes e belos. Mas depois observaram que a terra estava cheia de gigantes, impossíveis de serem vencidos. Eles permitiram que a presença dos gigantes desacreditasse as promessas de Deus. Em contraste, os outros 2 espiões, Josué e Caleb, apresentaram bons relatórios, cheios de fé e confiança em Deus. E Caleb falou com confiança, dizendo: subamos e possuamos a terra, somos capazes de conquistá-la. Números capítulo 13, versículo 30. Os 10 espiões acharam que os gigantes que estavam na terra eram grandes demais para serem mortos. Mas Josué e Caleb acreditaram que eles eram grandes demais para errarem o alvo. Josué e Caleb eram os únicos homens positivos diante da oposição dos gigantes. Eles não ignoraram os desafios,
mas também não o supervalorizaram. E eles foram os dois únicos que entraram na Terra Prometida. Ser positivo não quer dizer que negamos a existência de dificuldade. Significa que acreditamos que Deus é maior que as nossas dificuldades. Acreditar em Deus pode fazer com que ganhemos qualquer batalha que enfrentamos. Quando estamos fechados para as possibilidades positivas, só vemos o que está bem à nossa frente e não enxergamos o que poderíamos ver se simplesmente fosse positivos e criativos. Confie nele. Você pode ser um dos 10 espiões ou um dos 2 espiões, mas não pode ser ambos. Os 10 espiões confiam no que vem, e os outros 2 espiões confiam no Deus do impossível, mesmo quando não podem vê-lo. Escolha ser um desses 2 espiões hoje. 29 de abril. O medo leva à preocupação. E qual de vocês fica preocupado e ansioso pode acrescentar uma unidade de medida à sua estatura ou à duração de sua vida? O medo e a preocupação estão intimamente relacionados. Poderíamos dizer que o medo é o pai de todo tipo de preocupação, porque toda preocupação começa com um medo. A Bíblia ensina claramente que os filhos de Deus não devem se preocupar. Quando nos preocupamos, nossa mente permanece girando em torno de um problema, sem encontrar respostas. Quanto mais fazemos isso, mais ansioso ficamos. Quando nos preocupamos, na verdade nos atormentamos com um tipo de pensamento que não gera nenhum fruto bom. A preocupação começa em nossos pensamentos, mas afeta o nosso humor e até mesmo o nosso corpo físico. Uma pessoa pode se preocupar tanto a ponto de ficar deprimida e triste. A preocupação gera estresse em todo o seu organismo e causa muitas enfermidades físicas, como dores de cabeça, tensão nos músculos, problemas estomacais e muitas outras coisas. Ela nunca ajuda e não resolve os nossos problemas. Podemos nos preocupar com centenas de coisas diferentes, desde o que as pessoas pensam a nosso respeito, até o que acontecerá conosco quando envelhecermos. Por quanto tempo conseguiremos trabalhar? Quem cuidará de nós quando envelhecermos? O que acontecerá se o mercado de ações entrar em queda? E se os preços da gasolina subirem? E se eu perder o meu emprego? Muitas vezes a preocupação nem tem base ou um mínimo de fundamento na verdade. Não existe nenhuma razão para pensarmos nas coisas que nos preocupam e nos assustam. A única resposta é parar de se preocupar e colocar a sua confiança em Deus. Ele tem o futuro planejado e sabe a resposta para tudo. Afinal, as coisas com as quais nos preocupamos frequentemente nunca acontecem. E se tivermos de acontecer, a preocupação não impedirá que aconteçam. A palavra de Deus nos promete que Ele cuidará de nós se confiarmos nele. Confie nele. O que está preocupando você?
Lance a sua ansiedade sobre Jesus. Ele quer que você confie a Ele cada pensamento, cada fardo e cada preocupação que está carregando, porque Ele é totalmente capaz de cuidar de você. Ver 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. 30 de abril. O encorajamento é sempre proveitoso. Lembre-se disso. Aquele que semeia com moderação ou com relutância, também colherá com moderação e com relutância. E aquele que semeia generosamente, para que possam vir bênçãos ou outrem, também colherá generosamente e com bênçãos. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Todos nós precisamos de encorajamento. Ele é uma ferramenta que aumenta a nossa confiança e nos inspira a agir com coragem, atitude ou força. É disso que precisamos. Não precisamos de ninguém ao nosso lado para nos desanimar. Ao contrário, precisamos de encorajamento em nossas vidas. Todos nós encontramos dificuldades enquanto estamos correndo a nossa corrida e tentando alcançar os nossos objetivos. Por isso, todos precisamos de encorajamento. Quanto mais recebemos estímulos, mais fácil é permanecermos na rota e evitar desperdiçar dias ou semanas desanimados, deprimidos e desesperados. Uma das melhores maneiras que conheço de conseguir alguma coisa que quero ou preciso é dar um pouco dessa mesma coisa a outros. A palavra de Deus nos ensina a semear e depois colhermos. Se um agricultor plantar sementes de tomate, ele terá uma colheita de tomates. Se plantarmos o encorajamento na vida de outras pessoas, teremos uma colheita de encorajamento em nossa vida. O que fazemos acontecer para os outros, Deus fará acontecer para nós. Às vezes você se vê desejando ter mais encorajamento, talvez por parte da sua família, dos seus amigos ou do seu chefe. Mas com que frequência você encoraja os outros? Se não tem certeza, faça um esforço extra imediatamente. Você pode ser o canal que Deus usará para manter alguém seguindo confiantemente em vez de desistir. Confie nele. Escolha 3 pessoas para encorajar hoje. Confie que Deus lhe dará a palavra perfeita que elas estão esperando ouvir. Uma pode ser eu.